Oi gente, tudo bem com vocês? Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo deste canal. E hoje eu vou estar dando continuidade à história da Odisseia. E hoje eu vou trazer para vocês a Rapsódia 2 a 5, que é o capítulo 2 até o capítulo 5 do livro A Odisseia. Então fica nesse vídeo para você assistir e entender mais um pouco sobre essa história. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai estar aqui na descrição o outro vídeo que eu tô falando um pouco sobre a introdução e a Rapsódia 1, que é o capítulo 1, pra gente estar entendendo essa graduação da história. Então, essa Rapsódia 2 começa com a Assembleia dos Itacenses. A gente está no contexto de Ítaca, na ilha de Ítaca, que é a ilha de Ulisses, onde toda a família do Ulisses mora. A mãe, que é a Penélope, e o filho, que é o Telêmaco. Então, o Telêmaco, ele faz uma reunião na Assembleia, a fim de expor o que ele está sentindo, o que ele quer, certo? Então, um ancião pergunta: quem que foi que reuniu esse tanto de gente? Para que reuniu esse tanto de gente? Um ancião, né, que ele é um dos mais sábios daquela cidade. E aí o Telêmaco fala que foi ele que reuniu a todos e ele começa a profetizar e falar sobre a dor dele, que os pretendentes de muitas cidades, e principalmente os itacenses, os nobres itacenses, eles estão querendo agarrar sua mãe, eles ficam cortejando sua mãe, e a casa dele tá uma bagunça, porque os pretendentes pegam os bois dele, pegam as ovelhas, pegam os melhores vinhos, e eles estão assim, extravagando, e todo o patrimônio de Telêmaco tá sendo de água abaixo. Então ele tá muito triste, inclusive quando ele fala, a gente percebe no livro que ele fala com uma voz mais serena. E aí o que acontece? Nessa parte, o Antiro, que é um pretendente também, que vai à casa do divino Ulisses, ele fica na casa do divino Ulisses todas as noites, ele pega e fala e indaga a Telêmaco: tu não sabe como é tua mãe? Ela é astuta. E aí ele vai elencar uma série de argumentos para convencer o Telêmaco que a mãe dele não é nenhuma santa. E aí ele fala que a mãe dele, que é a Penélope, manda cartas, faz juras de amor aos mensageiros, e já é o quarto ano, perdão, que ela faz essas insinuações e que a mãe dele não é nenhuma santa. E ele fala para toda a assembleia que é necessário mandar Penélope embora, porque ela é o grande mal dos aqueus. E aí o Telêmaco pega e responde ele: ora, você não vê que ela que me gerou, ela que me pôs a esse mundo, eu nunca vou fazer isso com minha mãe. E aí o que acontece? Zeus manda 2 aves a fim de pousar na assembleia, e quando Aliterses, que é um aqueu que vive lá, muito sábio também, vê aquelas 2 aves, ele vai até o meio da assembleia e fala que aquelas 2 aves. Então ele fala que é uma profecia e fala que a vinda de Ulisses, o regresso de Ulisses está próximo. E aí o Eurímaco, que é outro ancião, fala que isso é besteira, que isso é tolice e que são apenas aves comuns. E aí o Telêmaco, ele pega a palavra e pede ao Eurímaco que dê 20 dos melhores marinheiros deles a fim de buscar informações sobre o pai dele. Então, ele concede que ele vá, e aí ele volta para casa dele, e todos os pretendentes também voltam para casa dele. Mas o Eurímaco, que é o grande ancião da Assembleia dos Itacenses, fala que ele não vai só, que ao lado dele vai o mentor e o Eliterses, certo? Como acompanhantes. Então, ele volta para casa dele e tem todos esses pretendentes fazendo as mesmas extraviações que eram, fazendo algazarra na casa dele, brincadeiras infantis, cortejando a mãe dele. E aí o que acontece? O Telêmaco,
ele exalta, ele invoca a musa, que é a Atenas, a deusa dos olhos brilhantes, e ele pede que ela venha até ele. Então ela vem assumindo a forma de mentor, que a gente já havia falado aqui, certo? E eles conversam e ela fala para ele não se preocupar, porque tudo já está pronto, inclusive ela está preparando tudo, certo? E aí tem a ama dele, a ama de Telêmaco, que vive lá na casa dele, do divino Ulisses, o pai dele. O nome dela é Euricleia e ela fala para ele sobre isso, que vai partir, mas pede que não fale para Penélope. Então ela guarda segredo. E ele pede para ela guardar os melhores vinhos, as melhores roupas, deixar alguns condimentos lá para que eles levem para o navio. Aqui no livro não chama de navio, chama de nau. Então nau aqui é navio, tá bom? Eu fui pesquisar e eu vi que nau era navio. Espero que vocês estejam compreendendo a história. Então, ele vai até a assembleia, pede os marinheiros, os pretendentes voltam para casa dele. A Atenas vem para consolar ele, para dizer palavras reconfortantes. E aí a Atenas faz cair em um sono profundo todos os pretendentes que estavam na casa dele. Lembra que todos os pretendentes, depois que vieram da assembleia, foram para a casa do Telêmaco? Então, Atenas faz cair um sono profundo e toda aquela navegação, que são os 20 marinheiros, vão até lá, a casa do divino Ulisses, que é a casa do Telêmaco, né? No livro fala mansão, mas enfim. Eles vão lá e pegam os condimentos que tem lá para estar levando para o nau, que é o navio. E assim eles vão em direção... Eu coloquei até aqui o nome do vento, o vento Zéfiro. Que o vento Zéfiro, eu pesquisei também, é um vento noroeste. É interessante falar sobre isso. Vem agora Rapsódia 3, que é o capítulo 3, e vai falar sobre o quê? Sobre a chegada a Pilo. Então, lembra que o Telêmaco, ele tá em busca de informações sobre o pai? Então, ele tá indo atrás, principalmente dos amigos combatentes de guerra, né? Que conhecem Ulisses, que sabe do paradeiro de Ulisses. Então, ele vai até a terra de Pilo, e lá ele se encontra com Nestor, certo? E quando ele vai lá, ele é muito bem recebido e é engraçado que ele sempre pergunta, né? Eles sempre acolhem bem, porque a semelhança de Telêmaco é extremamente próxima a Ulisses. Então, quando as pessoas veem Telêmaco, eles se sentem mais próximos de Ulisses. Então, depois que eles dão comida, vinho, eles perguntam: quem é? Onde tu veio? Você é filho de quem? Então ele se reúne com Nestor e o Telêmaco, ele indaga Nestor: você sabe do paradeiro do meu pai? Você sabe alguma coisa sobre o meu pai? E ele fala, né, que de todos os homens, o Ulisses é um dos mais louváveis. E fala sobre algumas coisas que aconteceram durante a Guerra de Troia. E o Nestor fala das provações que Ulisses teve que passar em todos esses anos, mas não sabe se realmente ele está vivo. Então, nesse capítulo também, eles falam um pouco sobre a vingança que eles querem tramar contra os pretendentes, e eles seguem viagem. Eles seguem a viagem até a Lacedônia. Agora vamos para o capítulo 4. Ulisses, depois que vai para Pilo, ele vai para Lacedemônia. Perdoe-me, no trecho anterior eu falei Lacedônia, mas é Lacedemônia. Então, quando ele chega lá, ele encontra o Menelau, que ele é o grande rei de lá. Gente, o Telêmaco, ele fica muito encantado com o palácio, com tudo ao seu redor, com o ouro, muita extravagância. Então ele vê como aquilo é poderoso, como aquele reino é poderoso. E o Menelau, ele sempre fala que ele é muito poderoso. Em um dos seus discursos junto à mesa, ele fala isso. E quando o Telêmaco chega lá, tá tendo um banquete na cerimônia de casamento, que é do filho dele com a Hermione. Foi só uma passagem que eu quis deixar aqui também, se caso interessa alguém. E aí o que acontece? O Menelau pergunta quem é ele, dá as boas-vindas, ele é muito bem recebido. A Atenas tá do lado dele, tá bom, gente? A gente não tem que esquecer disso. Atenas, até agora, sempre está do lado de Telêmaco, a fim de ajudar ele a saber notícias do pai dele,
o paradeiro do pai dele, tá bom? E aí o Telêmaco pergunta sobre o pai dele, e aí o Menelau fala com uma voz estridente. Ele fala com uma voz estridente e ao mesmo tempo amena. Ele fala sobre a saudade que ele tem de todos, a maior saudade dele é de Ulisses. Então a gente percebe aqui que Ulisses, ele foi um homem que foi bem marcante na vida das pessoas, certo? E aí quando o Menelau ele tá pronunciando, falando ao banquete sobre Ulisses, o Telêmaco chora bastante, chora muito. E aí o Menelau reconhece que ele é filho dele. Porque quando Ulisses saiu de casa, o Telêmaco ele era recém-nascido. Aí depois disso, que tem toda essa história, o livro vai reportar a mãe de Telêmaco, que é a Penélope. E vai falar que os pretendentes estão tramando uma cilada para o Telêmaco no regresso a Ítaca. Então ele tá em Nilo e agora ele tá em Lacedemônia. E aí quando ele voltar, eles estão criando uma cilada, por quê? Porque aí ninguém vai ser dono da casa, certo? E a mãe dele vai estar assim, para todos, né? Ela não vai ter mais aquela proteção que ela tem. Então, o que que Atenas faz? Atenas, como vê essa angústia da Penélope, Penélope ora para Atenas. Então, Atenas manda sobre o quarto de Penélope uma fantasma mulher para falar que vai ficar tudo bem. E a Penélope ela se sente reconfortada. Isso é bem visto no livro. Aí depois a gente vai para o capítulo 5, que é até o conteúdo desse vídeo. Esse vídeo não vai ficar grande igual ao outro, tá, gente? Então, o capítulo 5 começa falando sobre a Assembleia dos Deuses. Atenas, ela vai até essa Assembleia dos Deuses, que estão todos os deuses. E ela fala de novo a Zeus, para olhar com compaixão por Ulisses. E Zeus fala que vai olhar com compaixão para Ulisses, porque Atenas fala que que Ulisses está nas terras da ninfa Calypso, nas terras da ninfa das belas tranças, por muitos anos, e que ela não deixa ele sair. Ou seja, Ulisses está em cativo na terra de Calypso, que é a ninfa das belas tranças. Então, a fim de que isso não ocorra mais, a Atenas pede para Zeus para que mande Hermes, um mensageiro, até a terra de Calypso, para que ela liberte-o. Então, o que que acontece? O Hermes, ele vai até a terra, vai até a gruta de Calypso, e quando ele chega lá, a Calypso ela já percebe que ele é um imortal. Então pergunta: o que vieres fazer aqui? E aí ele fala que foi a comando de Zeus, e que Zeus pede para libertar Ulisses. Então, depois